E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Enche dos Olhos. Hoje a gente vai desvendar uma passagem fascinante do Evangelho de João Agotara. A cura do tanque de Betesda é um daqueles episódios que te faz pensar, sabe? Milagres, reações e atitudes dos líderes religiosos da época, tudo junto e misturado. É mesmo. Uma mistura que gera perguntas até hoje, né? Tipo, como que um ato de cura realizado por Jesus gerou tanta controvérsia em vez de alegria? Pois é, a gente imagina que milagre é sinônimo de festa, né? Mas no caso da cura no tanque de Betesda, a coisa não foi bem assim. E é que para entender a reação dos líderes, a gente precisa mergulhar no contexto da época, né? Lembrar que o dia da cura era sábado, um dia sagrado para os judeus. Verdade, e aí já começa a explicação para toda a polêmica, né? Com certeza. O sábado para os judeus era muito mais que um dia de descanso. Era um dia totalmente dedicado à adoração a Deus, com uma série de regras e proibições bem específicas sobre o que podia ou não fazer. Tipo, Trabalhar, por exemplo. é. Realizar qualquer tipo de tarefa era totalmente proibido. E aí que a história fica ainda mais interessante, né? Jesus não só cura o homem no sábado, como também não instrui a carregar a esteira. Quebra total de protocolo, né? Total. Imagina só, carregar a esteira no sábado era visto como trabalho pelos líderes religiosos. Era tipo uma afronta à lei judaica. Mas por que há tanta rigidez assim? Era só para manter a tradição ou tinha algo mais por trás dessa postura? Olha, essa é uma pergunta de milhões, né? Com certeza tinha a questão da tradição. Manter os costumes e a lei como pilares da fé. Mas alguns estudiosos acreditam que a rigidez era também uma forma de controle social. Controle social, como assim? Manter a ordem e a coesão do povo em tempos difíceis. Imagina na época eles viviam sob o domínio romano. Qualquer desvio da lei podia gerar represálias. Faz sentido. Mas e a compaixão? Cadê? Como eles conseguiram ignorar o sofrimento daquele homem por tanto tempo? E como reagiram com tanta frieza diante de um milagre? Essa é a grande questão. O que chama atenção nesse episódio é justamente esse contraste. O poder do milagre e a dureza de coração dos líderes. Em vez de celebrar a cura, eles criticam Jesus por quebrar a lei. Parece que a compaixão ficou em segundo plano. É de partir coração, né? A rigidez da lei cegou eles para o verdadeiro significado daquele momento, para a essência da fé, que é o amor e a compaixão. É isso aí. Eles estavam tão apegados à letra da lei que se esqueceram do espírito da lei. Presos a um legalismo vazio que os impedia de ver o bem que estava acontecendo ali. E essa história se repete em outros momentos dos evangelhos, né? A gente vê essa postura dos líderes com outros milagres de Jesus. Sim, em vários momentos. E isso nos leva a questionar. Qual era a intenção de Jesus ao realizar esses milagres? Principalmente no sábado. Será que ele queria provocar os líderes? Sei não, hein? O que você acha? Olha, a gente pode interpretar de várias maneiras. Mas o que me parece claro é que Jesus não estava simplesmente querendo quebrar as regras por quebrar. Ele queria mostrar que a lei por si só não bastava. Tinha que haver algo mais. Algo mais. A compaixão. O amor ao próximo. Para Jesus, a lei devia estar a serviço da vida e do bem-estar das pessoas. Ele desafia a interpretação literal da lei, mostrando que o sábado não era um dia de restrições, e sim de libertação, de cura física e espiritual. Ressignificando o sábado, então. Mostrando que a verdadeira adoração a Deus se expressa através do amor ao próximo. Exatamente. E essa mensagem incomodava os líderes profundamente, questionava a estrutura de poder deles baseada na rigidez da lei. Nossa, quanta coisa pra gente digerir, né? É muita informação mesmo, a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso. Verdade. E na próxima parte a gente volta para desvendar ainda mais essa história. Fiquem ligados. De volta ao nosso mergulho profundo no Evangelho de João. A gente parou naquela tensão toda entre Jesus curando o homem no sábado e os líderes questionando tudo, né? É, a gente foi pensando na rigidez dos líderes, né? Esqueceram da compaixão. Parece que a gente também cai nessa armadilha às vezes. Totalmente. A gente se apega a tantas regras, convicções, às vezes até aos hábitos, e acaba perdendo a sensibilidade para o outro. Me diz, você já se viu tão preso a um jeito de pensar que deixou a empatia de lado, cuidado com alguém? Nossa, que pergunta difícil. Acho que todo mundo já passou por isso, né? É fácil se acomodar nas nossas certezas e acabar se fechando pro sofrimento alheio. A gente cria uma bolha, esquece que lá fora tá cheio de gente precisando de ajuda, de compreensão. Exato. A história do tanque de Betesda é tipo um alerta pra gente não cair nessa cilada. Jesus mostra que a compaixão e o amor ao próximo devem estar sempre em primeiro lugar. Regras, leis, tudo importante, mas não pode sobrepor a essência da fé. Que é o né? E a cura no sábado, né? Que provocação. Não foi só curar, mandou o homem carregar a esteira. Para mim, Jesus estava desafiando o sistema. Sem dúvida. Jesus questiona a interpretação da lei, mostrando que o sábado não era para ser um dia de restrições, e sim de libertação. Sim. O cara, ele dá um novo significado pro dia de descanso. O verdadeiro sentido tá no bem que a gente faz, no amor que a gente espalha. É como se ele estivesse falando, gente, acordem. A vida é muito mais que regras e rituais. Abracem a compaixão, amor ao próximo. Isso que importa. E essa mensagem era revolucionária na época e continua super atual, né? A gente vive num mundo cheio de regras, de normas, de protocolos
E a gente esquece o que realmente importa. O amor, a compaixão, a solidariedade. Precisamos ter coragem para desafiar o sistema, questionar as tradições que nos prendem e nos impedem de viver a nossa fé, a nossa humanidade. E o que me impressiona é que Jesus não desiste, mesmo com a resistência dos líderes. Ele continua curando e ensinando, convidando as pessoas para uma nova forma de viver a fé. E se relacionar com Deus e com o próximo. É mesmo? A persistência de Jesus é inspiradora, né? Ele nos ensina que o amor de verdade é incansável, é paciente e sempre busca o coração das pessoas. É um convite pra gente também persistir no que a gente acredita, no amor, na justiça e na compaixão. Essa história do tanque de Betesda nos leva para além da religião, né? Ela nos faz pensar na nossa postura na vida, nas nossas relações da que a gente prioriza. As regras, a rigidez, o amor, a compaixão, o bem-estar do outro. É verdade. A história é um convite pra gente refletir, mudar, se converter. Deixar de lado a rigidez, o legalismo, a indiferença. E se abrir para uma experiência de fé mais autêntica, mais humana. E você? O que você tira de lição dessa história que te toca mais? Olha para mim, o que fica é a coragem de Jesus em quebrar padrões, desafiar o sistema em nome do amor e da compaixão. Ele não se deixou intimidar. Ele agiu com liberdade, com ousadia, movido por um amor profundo ao próximo. Acho que essa é a lição. A gente não precisa ter medo de ser diferente, de lutar pelo que acredita de fazer a diferença no mundo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Que bonito! E essa coragem, essa ousadia de Jesus. A gente vê em vários outros momentos da vida dele, e não tinha medo de se aproximar dos marginalizados, dos excluídos, daqueles que eram considerados impuros. Ele comia com pecadores, conversava com prostitutas, tocava em leprosos, sempre levando amor, perdão e esperança. Ele rompia barreiras, transgredia normas, tudo em nome do amor e da compaixão. Verdade. Ele mostra que a fé verdadeira não se resume a dogmas, rituais e leis. Ela se manifesta no amor, na compaixão, no serviço ao próximo. É uma fé que nos impulsiona a sair da zona de conforto, a se colocar no lugar do outro, a lutar por um mundo mais justo, mais fraterno. E a gente vê que essa mensagem inspirou tanta gente a lutar por um mundo melhor. Movimentos sociais, lutas por direitos humanos, ações de caridade, solidariedade. A mensagem de Jesus continua viva, nos desafiando a construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. E essa mensagem é mais importante do que nunca hoje em dia. Nesse mundo tão polarizado, tão cheio de violência, ódio e individualismo, a gente precisa resgatar os valores do amor, da compaixão, do diálogo, da solidariedade. A história do tanque de Betesda nos lembra que a fé verdadeira se traduz em ações. É a atitude de amor ao próximo. O chamado para a gente ser fermento de transformação na sociedade, construir pontes de diálogo, promover a paz, lutar por justiça e igualdade. Afinal, como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que linda! A gente podia ficar horas conversando sobre essa história e o que ela significa para as nossas vidas, mas o nosso tempo está acabando. Mas antes de encerrar, queria deixar uma provocação para você que está acompanhando a gente. Como você tem vivido a sua fé? Ela tem se traduzido em ações de amor ao próximo. Você tem sido um agente de transformação na sociedade. Perguntas para a gente refletir e buscar viver a nossa fé de uma forma mais autêntica, mais compassiva, mais transformadora. Perguntas importantes para a gente levar para a vida. E a gente encerra por aqui a segunda parte do nosso mergulho. Na próxima semana a gente volta para concluir essa conversa e explorar ainda mais essa história, tão rica, tão atual. Até lá. De volta para nossa última parte do mergulho no tanque de Betesda. A gente viu como essa história nos faz pensar sobre a fé, a tradição e principalmente a compaixão. E como a gente pode trazer essa história para hoje em dia, como viver essa mensagem de Jesus. É a pergunta que não quer calar, né? A gente se inspirou na coragem de Jesus. Mas e a gente? Como colocamos isso em prática? Semana passada a gente terminou com uma pergunta no ar, né? Como a gente tem vivido a nossa fé? Será que a gente tem colocado o amor e a compaixão em primeiro lugar? Como Jesus nos ensinou? É fácil falar, né? Mas e na prática? Medos, preconceitos e egoísmo. Como superar tudo isso? É complicado, né? A gente quer seguir os ensinamentos de Jesus, mas a vida real coloca tantos obstáculos. Mas a história do tanque de Betesda nos dá uma dica importante. A gente precisa se conectar com a essência da mensagem de Jesus. O amor e a compaixão são a base de tudo. E como fazemos isso na prática? Como a gente traduz essa mensagem em ações no dia a dia? Começando pelas nossas relações, olhando para as pessoas ao nosso redor. Será que a gente tem sido pacientes, compreensivos, estendendo a mão para quem precisa? É verdade, pequenos gestos podem fazer diferença, né? Um sorriso, uma palavra, amigo, um abraço. Às vezes é só que a pessoa precisa. Exatamente. Gentileza gera gentileza. A gente pode espalhar amor e compaixão em cada gesto, em cada palavra. E essa mensagem de Jesus vai além das relações pessoais, né? A gente pode levar essa compaixão para as causas que a gente acredita. Com certeza. Engajamento em projetos sociais, lutar por justiça e igualdade, defender os direitos dos mais vulneráveis. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. É como se a gente carregasse a nossa própria esteira, né? Jesus convidou o homem a carregar a dele.
E a gente também é convidado a encontrar nossa missão, a nossa forma de levar o amor e a compaixão adiante. E essa esteira pode ser qualquer coisa, trabalho voluntário, doação para uma instituição, até um ato de gentileza no dia a dia. O importante é não ficar parado. É isso aí, fazer a nossa parte e lembrar que a gente não está sozinho nessa OI. A gente faz parte de uma comunidade de pessoas que também acreditam no amor, na compaixão, na transformação do mundo. Uma comunidade que nos fortalece, que nos inspira, que nos ajuda a continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. A grande lição do tanque de Bethesda, né? O amor e a compaixão têm o poder de curar, de transformar, de libertar. E a gente pode ser instrumento dessa transformação. Que a gente possa se inspirar na história de Jesus e ter a coragem de carregar a nossa esteira com amor, com compaixão, com esperança. É isso que a gente leva desse mergulho e que essa mensagem continue inspirando a gente a cada dia. Valeu pela companhia e até a próxima.